Boa noite, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, trabalho presencial, live no Facebook do Núcleo Espírita. E mais uma vez aqui, nós, no trabalho presencial, hoje 29 de maio 29 de 2024, 8 horas 5 minutos. Nós aqui com o nosso querido amigo Carlos Eduardo, que vai fazer a palestra para nós sobre o tema êxitos e insucessos. Olha que tema maravilhoso, hein? Um tema digno do Carlos Eduardo. Então nós vamos iniciar, né? Com todo esse frio veio pouca gente, né? Mas o pessoal deve estar em casa assistindo a nossa live, né? Então também 15 graus de temperatura é frio para ninguém botar defeito, né, gente? Então nós vamos aqui nos aquecer com o Mestre Jesus, com as bênçãos que Ele nos derrama, permitindo que os seus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, iluminando e protegendo a nossa casa, assim como todos nós aqui encarnados precisamos, necessitamos, queremos a Tua proteção, Mestre Jesus. Te pedimos que permita as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra e Corrente Azul estarem conosco e distribuindo a cada um de nós as bênçãos, os fluidos de cura, os fluidos de emocionais necessários e que cada um de nós veio buscar. Que nós aqui, enquanto presentes, possamos mentalizar as nossas necessidades, pedindo a Jesus que possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Isso ajuda, facilita, atrai aquilo que nós precisamos a cada um de nós, facilitando ao plano espiritual juntar os seus fluidos espirituais, seus fluidos do fluido cósmico universal e atender aquilo que nós precisamos e pedimos. Então, que possamos ter uma noite maravilhosa, cheia de benefícios para todos nós, e que possamos seguir o nosso caminho com a paz do Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Com vocês, o nosso amigo Carlos Eduardo. Isso pode baixar aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Possamos nos sintonizar com o ambiente tão bem preparado para nos receber e atender as nossas necessidades, que são tanto físicas, mas sobretudo necessidades espirituais. São necessidades que muitas vezes a gente ignora, não sabe, não identifica a razão, a natureza do que nos acomete, mas está lá, persiste, precisamos cuidar da nossa essência espiritual, com bons pensamentos, boas aspirações de vida, aprendendo sempre com Jesus, porque não há outro com quem aprender senão com Jesus. Então hoje nós renovamos esse compromisso de aprendermos com Cristo, a vivermos com dignidade, com fé, com amor. Porque todo encontro que se realiza nessa casa, como em qualquer casa, destinada a propagar a mensagem de Jesus, é uma mensagem de esperança, de renovação de forças, de fé, acreditando realmente no poder divino que está em cada ser humano, porque somos seus filhos. E aqui hoje foi selecionada uma mensagem tão importante sobre um tema que muitas vezes a gente interpreta, traz para um lado muito negativo. Fala sobre êxitos e insucessos. Esse é o título da mensagem do benfeitor Emmanuel, do livro Pão Nosso. E ele se inspira num versículo de Paulo, na carta aos Filipenses, em que Paulo diz: aprendi a contentar-me com tudo o que tenho, sem viver tanto na penúria quanto na abundância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aqui eu falei mais de um versículo, ele só citou sem viver na penúria quanto na abundância.
Paulo, assim como Emmanuel, está nos falando numa realidade da vida, de contrastes. Nem sempre estamos em alta, nem sempre estamos na baixa. As situações se alternam na vida, de prosperidade, de carência, de abundância, de saúde, de enfermidade. Tudo isso pesa, né, no que estamos aprendendo com a vida. Se a gente imagina que tudo deveria correr no sentido sempre favorável, nada contrário a nós, que tudo desse certo, é fantasia da nossa parte, não é real. Nós passamos por adversidades, problemas, desafios, provas, que são alternâncias da vida. E a gente tem que entendê-las com naturalidade. E não interpretar o insucesso, né, a carência, o pouco recurso, ou aquilo que parece menos na vida, como algo prejudicial, como uma pedra intransponível de ser retirada do caminho. Muitas vezes a gente acha que tudo isso que vem aparentemente contra nós é um problema insuportável, insolúvel, e que às vezes a gente não daria nem contas, né? Forças para suportar e superar aquele momento. Ora, os benfeitores confirmam com Jesus que não há fardo superior às nossas forças de suportar. Não há nada que nos aconteça que esteja além da nossa capacidade de entendimento, de vivência, de experiência. Nada além do que somos capazes de experimentar. Nada. Nenhum grama a mais ou a menos. Exatamente aquilo que somos capazes de absorver em forma de lição. E a lição vem só nos momentos de prosperidade? De alegria, de contentamento, de tudo favorável. É só aí que a gente aprende com a vida? Lógico que não. A gente sabe disso, mas é difícil reconhecer. Que muitas vezes na penúria, na falta de recursos, na situação aparentemente adversa, nós encontraremos reserva, força, resiliência para passar por aquele momento, atravessar com equilíbrio, harmonia e sermos melhores do que éramos antes. Nós vivemos num mundo onde nem sempre tudo é flores, nem sempre o rio corre, né? Na nossa, né? Conforme a gente espera. Muitas vezes as ondas, né? A maré não está para nós. Né? E como a gente reverte isso? Pensando que sempre podemos extrair algo positivo de toda experiência. Como podemos extrair algo valioso, importante para o meu aperfeiçoamento espiritual? É essa mensagem que o benfeitor está nos trazendo. Ele mesmo, Paulo, serve de exemplo para nós. Por isso que ele afirma, sem viver, foi instruído a viver tanto na penúria quanto na abundância. Aqui não somente em aspectos materiais, gente. Vamos alargar o entendimento. Né? Paulo de Tarso era um judeu, nascido em família rica, estava numa classe social privilegiada, teve tudo de bom e melhor na sua formação, desde criança, jovenzinho, ele já havia sido preparado para se formar doutor da lei, alguém da elite da época, responsável por formar, né, pela formação religiosa do povo, levar aos judeus a Torá, a mensagem divina. Nada lhe faltou em termos materiais. Nasceu, né, com tudo a seu favor. Né? Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas influentes que ajudaram nessa primeira fase de vida. E assim ele foi, passo a passo, né, concretizando um projeto inicial. Ser o doutor da lei. Alguém influente, poderoso. E se transformou num doutor da lei. Respeitado, querido pela sua classe social. Ora, chegou um momento em que ele, como todos os outros que ali viviam na região, foram surpreendidos por um grande
personagem, Jesus, que veio abalar as estruturas da época, sociais, políticas, mas sobretudo religiosas. Jesus apresentou um Deus que não estava fechado num livro sagrado, não estava fechado num ritual a cumprir, em obrigações, entre aspas, a cumprir toda semana. Jesus falava de um Deus amoroso, Pai de todos nós, não apenas do judeu, mas dos pagãos, de todo e qualquer ser humano. E aos olhos daquela classe social da qual pertencia Paulo, Jesus era uma ameaça. E uma ameaça deveria ser combatida. E foi assim, com todas as forças da sua inteligência, do seu poder de influência, que ele buscou, o combate aos cristãos. Combater, prender, reprimir a transmissão do Evangelho através dos cristãos, porque Jesus, naquele momento, já estava desencarnado, já estava no plano espiritual. E ele, nesse combate infeliz contra a verdade, que combate sem sentido, combater a verdade, a mensagem de Jesus, ia até Damasco com cartas que lhe permitiam prender os cristãos daquela cidade. E o que aconteceu? Acho que todos sabem, O encontro inesquecível de Paulo com Jesus. Porque Paulo estava montado no seu cavalo e é surpreendido por uma grande luz. Ele realmente cai do cavalo. O cavalo se assusta, ele cai. E por trás daquela luz, vem a pergunta, Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? E ele pergunta, mas quem é tu, Senhor? Sou Jesus. E daquele momento em diante, Paulo se transforma numa nova pessoa. Ele simplesmente se rebaixa, se resigna diante da luz gloriosa de Jesus e responde, Senhor, o que queres que eu faça? Olha, a mudança interior de Paulo, antes perseguidor, agora se torna o perseguido. Por que se torna cristão? Porque se alia aos cristãos, aprende com os novos discípulos de Jesus e sai em missões evangélicas propagando a mensagem do Cristo até a sua morte. Contando com favores, com privilégios? Ora, ele não era influente na época? Não tinha amigos? Será que eles deram ouvidos a Paulo? Nenhum deles. Os antigos amigos ficaram para trás. Achavam que ele era maluco? Como? Antes era nosso, agora é um deles? Merece a minha reprovação, não é mais meu amigo, não quero nem conversar com ele. Então, o dinheiro, a influência social, os amigos importantes, tudo isso caiu por terra. Antes rico, agora se torna pobre. A depender do seu trabalho braçal. Ele era, como todo judeu, aprendia algum ofício desde pequenino, ele aprendeu a ser tecelão, costurar tendas. E viveu assim até os seus últimos dias, costurando, produzindo tendas, da qual ele tinha rendimento para se manter vivo. Olha o trabalho gigantesco de Paulo, que não se resumiu simplesmente a andar por ali e acolá pregando o Evangelho, teve que gastar seus braços, a sua energia, a sua saúde para o seu pão de cada dia, gente. O pouco que ele podia pagar, consumir, nisso também ele foi provado. Poderiam dizer, mas daqui para frente, Paulo não teria condição nenhuma de ser vitorioso, obter sucesso. Não tinha poder, não tinha influência, não tinha amigos importantes. Como poderia sair vitorioso de uma situação assim? Para os judeus, seus antigos amigos, Paulo foi um perdedor. Não é? Olha a perspectiva de vida, gente. Para os outros, ele é um perdedor. Se aliou aos cristãos. Para o Cristo, para Deus, Paulo foi um grande vencedor. Um vitorioso na luta humana. Porque venceu primeiramente os seus próprios maus instintos. As suas más inclinações. Ainda relacionadas ao orgulho, à vaidade, ao seu ponto de vista. Teve que largar mão de tudo isso e abraçar humildemente a mensagem do Cristo. A
ponto de um dia, né, já alguns anos à frente, dizer: já não sou eu mais que vivo em mim, mas o próprio Cristo que habita em mim. Olha a grandeza de Paulo, chegar a esse ponto de vivência do Evangelho. Já não sou eu mais que habita esse corpo, é o próprio Cristo que fala através de mim. Mas para isso não houve facilidades em seu caminho. Essa é a questão. A gente precisa sempre entender, né, onde está o favor, né, a boa oportunidade, o que tem que ser aprendido. E não simplesmente enquadrar aquilo como negativo na minha vida. Né? Pode ser um aspecto material? Pode. Quem está livre de passar por uma dificuldade financeira? Algum de nós está dizendo: não vou passar, em momento algum da minha encarnação, não vou ter problema nenhum com dinheiro. Falta de dinheiro, na verdade, né? Quem pode afirmar que vai passar a vida inteira sem depender do dinheiro, vai ter dinheiro para qualquer necessidade? Nenhum de nós. A vida é assim, ora está para baixo, ora está para cima. Os que hoje riem podem mais na frente chorarem pela falta do dinheiro, pela escassez do dinheiro, se não tiveram, né, a sensatez, né, o bom senso, o equilíbrio e o uso até da própria riqueza que tem. Quantos exemplos que a gente tem de pessoas que herdam fortunas e em poucos anos vai tudo para o espaço? O que valeu receber a herança dos pais ricos, abastados? Se tudo aquilo para ele não teve proveito algum, ele desperdiçou, porque não tinha maturidade espiritual, não sabia realmente dar valor ao dinheiro para as coisas providenciais e necessárias da vida. Se perdeu nos abusos, nos excessos que muitos hoje ainda cometem, quando tem dinheiro farto na mão. Mas não ter dinheiro é muito pior, vocês podem pensar, né? Será que é muito pior, gente? Os Espíritos falam, no Livro dos Espíritos, inúmeras mensagens, que a prova da riqueza é uma das mais arriscadas, mais perigosas, porque o dinheiro fácil, fascina, exerce uma grande atração sobre os nossos vícios que ainda não vencemos, de desejo de poder, vaidade, orgulho, apego material. O dinheiro exerce uma atração fatal, né, a esse ponto. Não, vou aproveitar, esbanjar, sem medir consequências das minhas ações, do que eu faço com ele ou não. Por isso que é muito arriscado. Tem que ser bem empregado. A riqueza não é um problema, gente. O problema é o uso que damos ao dinheiro que conquistamos. Tem que ser bem aproveitado para o teu progresso espiritual e para as pessoas que dependem da tua riqueza. Não há pessoas que dependem de grandes fortunas? Quantos de nós somos empregados de empresários, né, indústrias, né, empresas diversas, que empregam milhares, milhões de pessoas? Dependemos que essa fortuna esteja organizada, né, aplicada para o comércio, para a indústria, para serviços, para tantas atividades humanas, para que a gente possa receber esse dinheiro abençoado e possamos cumprir com os nossos compromissos. Então a riqueza sim é muito importante, mas tem que ser bem administrada. Agora a pobreza, será que é tão problemático assim? Viver com pouco recurso? Sim, é difícil, com certeza é difícil. Mas é uma prova que pode trazer grandes benefícios ao espírito. Se a riqueza é uma prova a nossa capacidade de bom senso, de exercício da razão, de solidariedade com o próximo que tem menos que você, a pobreza também é uma prova para a nossa resignação, para a nossa fé, da resiliência diante das provas, da dificuldade. Olha, quantas pessoas que só dão valor, né, ao pão, ao alimento que está na mesa quando falta. Quantos espíritos que precisaram reencarnar, carentes, miseráveis, para darem valor ao pão da vida? Quando lá atrás, encarnações passadas, tinham mesa farta e nem sequer compartilhavam o supérfluo com os mais pobres, e hoje reencarnam na miséria. Prova indispensável para vencer o seu egoísmo, a sua negligência,
a sua irresponsabilidade social. Todos nós dependemos uns dos outros. Quando o recurso é compartilhado, há menos sofrimento, há menos privação. Então não podemos afirmar que pobreza ou riqueza são situações impossíveis de serem vivenciadas, aprendidas. Tudo é propósito para nosso aperfeiçoamento. Em questões materiais, é mais ou menos isso, mas não podemos ficar só presos à questão financeira, econômica. Ora podemos estar saudáveis, ora podemos estar enfermos, não podemos, gente? A gente é acometido de uma gripe, bastou uma gripe forte, a gente vai para a cama, toma remédio, fica mal alguns dias. Quem pegou Covid sabe bem o que estou falando. Outras doenças contagiosas, outras muito mais graves, que necessitam de uma internação no hospital, um tratamento mais prolongado. Será que a enfermidade é um castigo de Deus, gente? Algo que não deveria acontecer e de repente surgiu e eu me vejo às voltas com tantos problemas, demandas, cuidados próprios, ou cuidados com alguém que está passando por uma situação assim. Isso não deveria acontecer. Não há um acaso na vida, gente. A gente aprende com o Espiritismo. Não há efeito sem uma causa precedente. Então, se a enfermidade surgiu, aconteceu, está refletindo no meu corpo físico, tenho que interpretá-la como um aviso, um aprendizado para aquilo que eu preciso aprimorar dentro de mim. Será que a minha fé estava lá adormecida, esquecida de vez, Sequer, nos momentos de saúde, de robustez, de vigor físico, eu nem lá me importava com Deus, questões religiosas, passava longe, até tirava sarro daqueles que assim seguiam. Mas na dificuldade da enfermidade, busca Deus. Grande parte procura Deus. Ou seja, volta ao caminho natural, gente. Porque somos filhos de Deus. Não adianta a gente teimar, achar que não há Deus, de que não há uma providência divina, de que não há leis divinas. Tudo corre na vida sujeito às leis de Deus. Então a enfermidade também está condizente com as leis divinas. Elas têm um propósito de aperfeiçoamento. Tratar o que precisa ser tratado dentro de nós. E há tantas coisas a serem tratadas. Essas que eu comentei bem no comecinho, necessidades espirituais. Todos nós as temos, gente. Em maior ou menor grau, todos nós as temos. E muitas vezes a enfermidade é aquele estímulo, aquela motivação para a gente mexer, tratar. Com amor, com dedicação, com cuidado diário. Se porventura nós fomos negligentes no passado. Às vezes o que acontece? Na saúde a gente abraça o excesso, a falta de equilíbrio, tanto à mesa quanto na rotina de vida. A gente perde a medida das coisas, dos momentos. E aí o corpo dá sinais, através da enfermidade. Cuide-se. Trate com amor o instrumento que Deus lhe deu. Cuide da tua essência espiritual. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Ou seja, na abastância, na abundância das coisas materiais, muitas vezes a gente se esquece da nossa essência interior. Se desleixa. Deixa de lado. Não vou tratar das minhas questões íntimas, pessoais. Não vou tratar, de amor, de caridade. Humildade, então, passo longe, não preciso disso. Empatia com as pessoas. Desapego material. E a enfermidade vem e nos ensina muito. Porque, sobretudo, precisaremos depender de outras pessoas. Alguém dá conta sozinho desse desafio? Não dá conta, gente. Eu já passei por essa experiência e sei do que estou falando, gente. Não damos conta sozinhos de enfermidades crônicas, difíceis de serem tratadas. Precisamos de corações amigos que nos amam,
que vão estar ao nosso lado para dar suporte, nos apoiar para enfrentarmos com resignação, humildade e fé aquele momento que Deus nos colocou. Sem revolta, sem lamentação, mas com tamanha fé, capaz de transportar montanhas, como Jesus nos ensinou. É desse modo que a gente tem que compreender, gente. Momentos difíceis, mais complicados, ou momentos mais favoráveis, mais belos. Tudo isso é lição de vida que deve ser assimilada, gente, com serenidade, com harmonia interior, com sabedoria. E sabedoria não se constrói assim da noite para o dia. Exige vivência. A gente precisa viver, gente. Aprender, experimentar. Né? Por fim, né? Outro aspecto, né, da penúria ou da abundância, na nossa relação de afetos, de pessoas que nos acompanham. Não há momentos da vida que a gente está mais cercado de pessoas, amigas, trabalham conosco, colaboram, participam mais ativamente da nossa vida. A gente vai perceber isso, gente. A idade avança e a gente percebe essas mudanças. Algumas pessoas saem, né? Se distanciam, não participam mais da nossa convivência diária, semanal. Às vezes por uma questão profissional, porque se muda de lugar. Enfim, inúmeras circunstâncias acontecem, porque é da vida, gente. Não há nada fixo, imutável. A vida é dinâmica. Hoje contamos, sei lá, com algumas dezenas de pessoas mais próximas, íntimas, que acompanham a nossa jornada de vida. Daqui a 10, 20 anos, não será o mesmo círculo de pessoas. Algumas poderão deixar, irão desencarnar, irão se afastar, mas outras irão se juntar a nós. A gente pode interpretar, mas lá na minha idade, na minha juventude, eu tinha tanto amigo, tanta amiga, tanta pessoa para conversar hoje, né? Só uma meia dúzia, dá para contar nos dedos. Ah, é tão ruim. Será que é tão ruim assim, gente? É outro momento de vida. Antes estava cercado, né? Hoje está mais experimentando um pouquinho mais de solidão. Mas a solidão é prejuízo, é problema, gente. Não precisa ser visto assim. Aí a gente começa a valorizar os bons amigos, talvez poucos amigos que estão ao nosso lado. Fazer questão de estar com eles, participar com eles, das situações mais rotineiras da vida, no almoço, no jantar, né? Um cafezinho que seja. Percebe que a gente começa a dar valor às pequenas coisas da vida. Os amigos escassearam, mas não falta qualidade nesses relacionamentos. Talvez lá atrás eu tinha dezenas, né? Mas qual a qualidade dessas relações? Amigos de passagem, companheiros de passagem, por uma circunstância específica. Hoje são outras necessidades, outras demandas minhas, tanto quanto as dele. Percebem que a vida é dinâmica, gente, e a gente precisa ser flexível para se ajustar aos movimentos da vida, que podem ser de penúria ou de abundância. Se a gente tiver essa sabedoria, poderemos viver tão bem, em plenitude, em qualquer fase da vida, gente. Só que precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Apreciar a vida além dos olhos físicos, ir além do que, né, a matéria nos apresenta, né? E a gente vai reconhecer o que é valioso e importante para ser vivido a cada dia. Ah, faltou isso. Ah, não vou me importar com isso. Pode ser que haja coisas melhores, de um jeito diferente, que hoje eu não estou vendo. Né? Há somente uma forma de ver a vida, de se enquadrar. Tem que ser aquilo e pronto. Se não for assim, não me satisfaz, não serei feliz. Como não? A vida é um esplêndido presente que Deus nos dá. E nós somos capazes, hábeis, de transformar as nossas próprias vidas. Porque podemos nos modificar por dentro. A mudança da vida começa dentro de nós. Enxergar dificuldade, problema, carência é uma questão interior, gente. Uma questão interior. O quanto você se enxerga como rico de potenciais, de habilidades, de competências,
de recursos internos que te faz constatar: tenho tudo o que preciso para viver com dignidade como filho de Deus. Temos que chegar a essa constatação, gente. Só que a vida vai ensinar isso a gente. Não adianta a gente ficar aqui, né, repetindo as palavras. Isso tem que ser interiorizado. É a vivência de cada dia, de cada momento, de cada situação, de cada encontro. Tudo isso vai agregando um pouquinho mais na nossa consciência. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que possamos agora aproveitar ao máximo o passe que iremos receber, recebendo aquela energia extra que necessitamos, tanto para o corpo, mas também para o nosso mundo interior, para a nossa saúde mental, para a nossa renovação de ideias, de pensamentos, de emoções. E ao sairmos daqui, possamos levar essa mensagem de esperança e de fé a quem nos espera em casa, gente. Temos que ser propagadores do Evangelho, gente, no nosso próprio exemplo. Um abraço carinhoso a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Vamos então aproveitar esses momentos, essas vibrações, essas lições recebidas nesta noite. Vamos aplicá-las fazendo as nossas vibrações. Vibrações faremos com muito amor, muito carinho, do nosso ectoplasma, do nosso fluido vital, nossas melhores energias. Vamos vibrar inicialmente pelo estado do Rio Grande do Sul. Estado que foi assolado por enchentes, inundações de todos os tipos. Muitos desencarnados, muitas pessoas sem teto, sem eira nem beira. Vamos pedir então a Jesus e a Deus nosso Pai que reduza as chuvas ou elimine-as no presente momento, para que essa chuva possa parar os leitos, os rios voltarem aos seus leitos originais e as pessoas poderem acessar as suas casas para poder retomar as suas vidas, retomar a sua diretriz. Vamos vibrar também por todos aqueles desencarnados, em torno de 200, 300 pessoas, que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatar, encaminhar, ajudar a todos aqueles desencarnados nesses alojamentos. Nós vamos vibrar também por todos aqueles implicados na guerra entre Israel e Palestina, que possa haver um corredor humanitário para levar comida, água, medicamentos aos palestinos tão necessitados. Vamos vibrar também pela Rússia e Ucrânia, que possa haver ali um cessar-fogo, um tratado de paz, onde cada uma das partes possam atender às suas necessidades, os seus sofrimentos e recuperar os dois países. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam iniciar um novo processo onde a saúde, a alimentação e a educação possam estar em primeiro plano para que o povo brasileiro possa crescer e evoluir. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Que possamos, Mestre Jesus, ter as correntes médicas de cura a ajudar todos aqueles necessitados. Nós vamos cuidar também por todos aqueles detentos, aqueles que se encontram detidos por seus erros, por seus atos desprovidos de lei, e que possam eles se arrepender dos males praticados, dos erros cometidos, e possam reiniciar as suas vidas e segui-las no caminho correto.
Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no Brau, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas, que as suas caravanas socorristas possam resgatar e ajudar a todos aqueles que se encontram nesses locais. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os que estão ligados a vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que a tua luz se faça ali presente, que o teu evangelho seja o norte para que esses irmãos possam seguir. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Também, Mestre Jesus, que o teu exemplo seja para esses irmãos o caminho a seguir em suas vidas. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Vamos vibrar por todos os moradores de rua, energia, fortalecimento desse frio, que possam receber o agasalho amigo, alimento quentinho para saciar a sua fome. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos. Que os nossos guias espirituais, as correntes da casa, possam levar até os nossos desafetos, nosso pedido de perdão, nosso arrependimento pelos males praticados, e que possamos seguir em frente, Mestre Jesus, caminhando lado a lado com esses nossos desafetos, como pediu Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam encontrar, através da intuição, os locais onde se encontram esses desaparecidos e retorná-los ao seu lar. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os irmãos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Mestre Jesus, que esses amigos, que esses companheiros de jornada possam receber aquilo que vieram aqui buscar em termos de vibração de amor e de cura. Vamos vibrar, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que os nossos lares possam receber a tua luz abençoada, limpando, esterilizando, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios, encaminhando irmãozinhos que ali estejam para causar a discórdia para o plano maior da espiritualidade. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que a tua luz, o teu nome sagrado, possa nos envolver, trazer-nos a paz, o equilíbrio e a harmonia. Que possamos seguir em frente, renovando a nossa fé e buscando a nossa reforma íntima a cada passo. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Vamos pedir as correntes médicas que fluidifiquem as águas daqueles que se encontram na nossa live e também as águas daqueles que as trouxeram para o trabalho de hoje. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Agradecendo a oportunidade de podermos receber as bênçãos da cura, as energias para nos fortalecer, para nos dar ânimo para continuarmos na nossa jornada nesta terra. Abençoa-nos, Mestre Jesus, protege-nos agora e sempre, que assim seja. Vamos aos nossos recadinhos. Nós temos um bazar no fundo da casa, bazar este que serve para ajudar a manter a nossa casa viva, andando e pagando as nossas dívidas, as nossas despesas. Vamos também ajudar nas cestas básicas que a gente atende 35 famílias todos os meses. E os itens da cesta básica estão no quadro branco. Aqueles que quiserem colaborar também podem trazer, deixar com o Luiz no bazar, que ele faz recolhe e faz depois a separação das cestas básicas. Nós temos na casa curso básico e curso de orientação e educação mediúnica. O curso básico é às terças-feiras, o curso de orientação e educação mediúnica também, os dois às 8 horas. Quem tiver interesse, faz a inscrição com a Margarida, e a Margarida encaminhará então ao coordenador do curso para poder
colocar vocês no grupo, vocês participarem dos cursos. Nós temos entrevista de orientação nas quintas-feiras à noite, a partir das 19 horas. Aqueles que tiverem interesse numa consulta, numa orientação, numa conversa, o Claudemir está aí para atender vocês. E estará amanhã, no dia do feriado, para atender também aqueles que aqui vierem. Só fazer o agendamento com a Margarida e vocês poderão ser atendidos. É necessário também essa entrevista de orientação para aqueles que tenham algum problema mais grave de saúde e que queiram passar pelo tratamento agendado de cura que ocorre no último sábado de cada mês. Importante lembrar que o tratamento de cura é composto por 3 últimos sábados de cada mês, o que ajuda vocês virem na quarta-feira, fazerem a cromoterapia de manutenção, ajuda a consolidar a cura do tratamento de cura. No andar de cima nós temos uma biblioteca, que vocês têm muitos títulos que podem tirar, levar para casa, ler e depois devolver. Aqueles que quiserem trazer a sua garrafa de água para fluidificar, podem trazer. Aqueles que não esqueceram, que não trouxeram, podem comprar no bazar. O Luiz ali tem água para vender. E só para lembrar vocês, nós temos as nossas lives no dia de hoje, live junto com o trabalho presencial, é um trabalho híbrido que a gente faz, nas quartas-feiras, às 20 horas, e domingo, às 20 horas, também no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Aguardamos vocês, aqueles que quiserem participar conosco. Deus abençoe vocês, boa cromoterapia a todos, ótimo feriado e até semana que vem.